Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo. Primeiramente, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no coração de cada vascaíno. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre as categorias. Então, Leandro Castan fez um desabafo, chutou o balde hoje. Meus amigos, as categorias de base do Vasco da Gama, o Sub-20 venceu a equipe do Madureira por 2-0 neste domingo no estádio Aniceto Moscoso, pelo Laranjeira e pelo Arthur. Esse menino Laranjeira Gama, mais uma vez eu estou falando isso aqui. O jogo de volta vai ocorrer nesta quarta-feira, dia campo é do Vasco da Gama. O Vasco coloca suas partidas lá no Nivaldo Pereira, Campo do Arte Sul, aqui do lado em Nova Iguaçu. O Vasco no sábado de confronto aí com a equipe do Resende. Meus amigos, com relação ao novo treinador do Vasco da Gama, a situação do novo treinador do Vasco da Gama segue ainda em aberto. Inúmeros vascaínos me questionando: Alexandre Gracelli não é efetivado. Eu pergunto a vocês, será se o treinador do Sub-20 teria bagagem para assumir o cargo de treinador profissional do Vasco da Gama? Ano passado, o Vasco da Gama tentou efetivar o técnico. O Vasco teve que contratar o Vanderlei Luxemburgo. O presidente Alexandre Campelo sabe da necessidade de contratar logo um treinador e está atrás aí para fechar com um técnico que tem um perfil conforme ele deseja. Um camarada que seja cascudo e que tenha rodagem aí para aguentar a pressão no ano de eleições aí no Vasco da Gama. O Campelo tentou fazer alguns contatos de ontem para hoje, essas do Vasco da Gama que vai ocorrer no próximo dia 7. E tem muitos vascaínos me perguntando: Alexandre, por que não esperar as eleições para que em conjunto o novo presidente do Vasco e o Campelo tome essa decisão? A gente não sabe, de repente o Campelo ele é reeleito. E outra coisa, o problema de aguardar tanto tempo assim é que até o dia 7 de novembro o Vasco terá no mínimo aí mais 4 rodadas no Campeonato Brasileiro. Fora o jogo aí contra o Palmeiras, que está para ser marcado, e o jogo aí com Fortaleza, que foi adiado. Além disso, no dia 27 de outubro, a gente deve estrear aí na Copa Sul-Americana. Por isso, Campelo segue no mercado, intensificando as buscas aí para encontrar um comandante para o Vasco da Gama até o início da próxima semana. E meus amigos, quem não gostou dessa situação aí da demissão do Ramon foi o Castan. E o Castan hoje foi nas redes sociais, soltou o verbo dita esta semana, mas senti que deveria falar algo nesse momento difícil. Foi a pior semana minha e precisamos e devemos continuar dando o nosso melhor para as coisas voltarem como eram no início do campeonato. Então o que acontece? A situação é muito pior, é muito mais grave do que a gente imaginava. Castan fala aí de confiança e
realmente os atletas do Vasco sentiram um baque aí. Vai ter que recuperar muito a personalidade aí e o psicológico dos jogadores do Vasco da Gama. Com relação aí ao futebol profissional do Vasco da Gama, os jogadores do Vasco se reapresentarão amanhã. Como o Vasco ainda não tem um técnico efetivo, o Alexandre Gracelli continuará no comando e será responsável pelo treinamento de amanhã. O Vasco, para a próxima partida contra o Internacional, vai poder contar aí, ou a gente espera que possa contar com o Juninho e com o Ricardo Graça. O Bruno Gomes ainda não volta, porque o Bruno Gomes tomou 2 jogos de suspensão. O Vasco segue ainda negociando com mais reforços, né? Como é o caso do Valência, do Patrick e do Latif Bless, né? A gente espera que essas negociações se sacramentam o mais rápido possível. E o recém-contratado, o Leonardo Gil, vai fazer exames essa semana aí. Passando nos exames, assina com o Vasco da Gama até maio de 2021. Certo, meus amigos? Então essas foram as notícias do Vasco da Gama. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!